Olá, queridos do meu canal. Vamos hoje para a quarta aula sobre a isca de Satanás, né? Queridos, tem sido muito gostoso, até para minha própria vida, me deleitar com vocês naquilo que Deus ministra sobre a isca de Satanás, que é a ofensa. Eu quero agradecer aquelas pessoas que, a partir de passar a nos acompanhar, começaram a ser membro do canal. Membro quer dizer, você paga uma quantia por mês, eu não sei o valor exato, eu acho que é R$ 4,99, e você passa a receber o curso Identidade, ter mais proximidade comigo, você tem acesso aos conteúdos antes do que o público no geral, né, do YouTube, e está crescendo muito o canal. Eu tenho uma alegria muito grande, mas queria te pedir, porque hoje eu vou falar de coisas muito profundas até o meio desse vídeo. Eu acho que você vai literalmente cair em si. Eu creio nisso. Falo isso para todos do LPD, né, do Ministério Libertos por Deus, e falo isso para todas as pessoas que um dia foram ofendidos ou ofenderam alguém, ou seja, eu falo para todos. Mas muitas vezes durante as informações você esquece de ajudar o canal a ser distribuído para mais vidas. E também não assina para receber os conteúdos. E todos os dias tem uma aula, pelo menos uma ou um vídeo diariamente. E se você não assinar, não compartilhar, apertar aí a teclinha gostei e fazer os seus comentários, você não vai receber as novas aulas. Então faça isso e eu agradeço, que Deus te abençoe. Vamos direto ao ponto. Em Romanos 12, lá no versículo 17, a Bíblia diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazerem o bem perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre pessoas, tende a paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, nem dais lugar à ira dos homens, mas à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, pelo contrário, né? O Senhor, ele diz ali que se o seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, se ele tiver sede, dá para ele de beber, porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Inclusive, ele acaba esse versículo assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Jesus, em Lucas 23:34, não se vingou das pessoas que crucificaram ele. Pelo contrário, ele orou e ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não entenderam nada, Pai. Perdoe-os. Então Jesus não guardou a ofensa, ele não pegou a isca de Satanás. Quando você se vinga, você interrompe a vingança do Senhor, o agir dele. Mas quando você perdoa, você dá espaço para que Deus julgue aquilo ali com justiça. 1 Samuel 3, a Bíblia diz que Davi se recusou a se vingar de um mau líder que ele tinha. É interessante, né, que a Bíblia diz: se for possível, ou seja, enquanto depender de você, busque a paz com todos. É claro que existem alguns momentos que não depende mais de nós, mas a Bíblia é muito clara quando ela diz: se for possível. Se tiver no teu alcance, mantenha a paz com todos. E é interessante, né, que o Senhor, ele diz: se for possível, porque ele entende que enquanto depender de você, é seu compromisso decidir viver em paz com todas as pessoas. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu oriento, mas eu não só oriento, eu dou um conselho, mas muito mais do que dar um conselho. Começou com a letra maiúscula e um verbo. Ele diz: segui a paz uns com os outros. É bem poderoso isso. Mas, enfim, as pessoas não veem isso como uma ordem de Deus. Seguir a paz com os outros, a Bíblia nos orienta como uma ordem. Mas, normalmente, as pessoas veem como uma orientação de Deus, como um conselho de Deus. Isso não é um conselho, é uma ordem. E ele
entendeu isso, Davi entendeu isso, porque ele disse assim: aquieta-te, minha alma, porque você está tão abatida dentro de mim. Ele falava com a própria alma, né? Olha só, o problema é que nós não sabemos esperar o agir de Deus, a justiça dele. Você espera Deus fazer justiça por você, ou você é aquele que se vinga daqueles que te ofendem? Veja bem que Jesus nunca disse, né? Orai pelos seus cônjuges, pelos seus pais, pelos seus filhos, orai pela sua igreja. Pelo menos nós entendemos que temos que orar por uma ordenança divina, onde o Senhor diz: orai uns pelos outros, cuidai, né? Somos corpo, um corpo assim bem ajustado. Então sentimos e entendemos que devemos orar uns pelos outros, mas quando o Senhor diz categoricamente orai, ele fala diretamente pelos seus inimigos. Por que Jesus diz orai pelos seus inimigos? Foi a única vez que ele fala dessa forma. Haja bem com os que te maltratam. Jesus teve todos os motivos para ficar ofendido com o que fizeram com ele. Ele poderia orar, pedir 6 legiões de anjos para livrar ele daquele lugar de afronta, de dor, de morte, e mandar todos os seus ofensores para o inferno. Mas, do contrário, ele diz: perdoe-os, Pai, as ofensas deles, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava pedindo apenas para perdoar aquela geração ou aqueles ofensores. Na verdade, Jesus, ele pediu para a próxima geração, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. O que ele disse ali é: Senhor, se eles me aceitarem em algum momento, agora ou no futuro, perdoe-os. É um pedido meu, pessoal. Romanos 12, 20, a Bíblia diz assim que você não pode vencer o mal com o mal. Lá no 21, até quando começa, porque o último versículo de Romanos 12 é no versículo 21. Mas Romanos 13 é a continuação, porque colocaram um parágrafo, mas o Senhor continuou falando através da vida de Paulo. Paulo disse assim, e ele não terminou de falar, os escribas que colocaram como se fosse um novo capítulo, o 13, né? É interessante como Deus ainda não parou de falar e nós perdemos isso, porque nós viramos uma página e começamos uma nova. Viramos um capítulo da nossa vida e começamos um novo, quando na verdade Deus permanece falando nessas situações, certo? Olha só, Romanos 13, 1 e Romanos 13, 1, continuando Romanos 12, 21, o Senhor é categórico. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por ele. A transição é muito clara aqui. Então, no 12, ele diz, não se vingue, porque a autoridade foi designada por mim, diz o Senhor. A autoridade, gente, ainda que não perfeita, ela é um instrumento de Deus para te moldar. Deus usou Saul para tratar o coração de Davi. E ele usa líderes humanos hoje ainda. O único que designa a liderança é Deus. E ninguém chega à liderança sem que Deus não estiver sabendo. Não é interessante que Paulo fala de vingança e quando ele está falando de vingança, ele conecta literalmente a essa palavra, liderança. Talvez porque ele saiba, e certamente ele sabia, que não há nada mais terrível do que a ofensa de uma liderança imprudente. Gera naturalmente o desejo de vingança naqueles que são ofendidos. Inclusive, nós já vimos que foi o próprio Deus, não o diabo, que pôs Davi embaixo das asas de Saul. Deus instituiu Saul primeiro, para que Davi operasse debaixo daquela liderança que começou com Deus, mas se perdeu. Existe um propósito nisso. Então, a pergunta que não quer calar,
A pergunta da aula de hoje é: por que Deus coloca seus servos, muitas vezes fiéis servos, seus filhos, debaixo de líderes que cometem sérios erros e até mesmo alguns que são maus mesmo? Porque se você for parar para pensar, Deus colocou Samuel, lembra de Samuel? Entregue pela sua mãe ele foi, debaixo da liderança de um homem terrível, Eli. Ele era chefe dos sacerdotes, ele era juiz em Israel, naquela época, e os filhos de Eli, piores ainda, porque Hofni e Finéias cometiam atrocidades, adultério na porta do templo ali, ó, corruptos, sem limite. Eli era gordo, um homem carnal. Não estou dizendo aqui quem é gordo não é espiritual, mas ele se deleitava na glutonaria, que o Senhor diz que é pecado também. E as pessoas não gostam muito de falar disso, né? Mas, enfim, ele era carnal em todos os sentidos. Sabe aquela pessoa que não tem visão espiritual alguma? Ele era tão mau, tão corrupto, gente, tão carnal, que quando ele viu Ana, a mãe de Samuel, derramar-se na presença do Senhor no templo, ele chegou diante dela e falou: mulher, você está cheia de vinho, você está bêbada. Quantos de vocês, me responde aqui, sabe que aquilo que as pessoas ficam desconfiando de você fala muito mais sobre quem elas são do que quem você é? Aquela pessoa corrupta que não consegue ver com inocência, com transparência e honestidade nada. Sempre todos estão fazendo algo errado por trás. Tem algo aí. Aquele amigo que não consegue olhar e entender que ali você está falando a verdade. Ele gosta de levantar questões polêmicas e dúvidas. Por quê? Porque ele é corrupto. E meu pai costuma dizer algo interessante, e eu só quero brincar com você nisso. Ninguém vale nada na boca de quem não presta. Por quê? Porque como ela mesma tem corruptibilidade, é uma pecadora inveterada ou inveterado, ninguém vai valer nada na boca dela. Então, você pode imaginar um líder assim, que se você for a uma igreja, se derramar na presença do Senhor, a ponto de balbuciar, de se derramar, de se encatarrar toda, ele chegue perto de você, diante de todo aquele derramar do Senhor da tua parte, e ele, sem discernimento, te julga bêbada? Você pode imaginar isso? Imagine isso. Esse era o nível de liderança de Eli. Esse era Eli. Um homem que estava acima de Samuel. Samuel, vamos lembrar, né? O homem que levantou Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Samuel, o homem que também ungiu Saul. Ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Deus falava com Samuel novo. Samuel, um homem tão íntimo de Deus que ouvia nitidamente a voz de Deus, como um dia eu ouvi. Vou falar para vocês um dia sobre isso. Você sabia que eu ouvi com esses ouvidos que um dia retornará ao pó? Eu ouvi a voz de Deus. É, meus irmãos, eu ouvi. Samuel ouvia sempre. Eu ouvi uma única vez. Samuel ouvia sempre. Aquela voz de muitas águas. Mas sabe o que me impressiona em tudo isso? É que mesmo ouvindo nitidamente, por inúmeras vezes a voz de Deus, um homem segundo a orientação divina, Samuel era. Será que você é assim? Tão fiel com Deus quanto Samuel, a ponto de ouvir a voz dele nitidamente com esses ouvidos aqui? Pois é, ele era. E ele estava debaixo de um líder que julgava bêbada uma mulher cheia do Espírito Santo, de tão corrupto que era. Mas sabe o que me impressiona? É que Deus usa aquele sacerdote mau, aquele líder corrupto, para dizer que o Senhor vai realizar a oração dela. E ele vai cumprir, de acordo com o que ela pediu. Ainda após anos essa mulher pedindo, nunca havia realizado antes disso, mas agora pela voz de um líder corrupto, que disse, então o Senhor vai cumprir do jeito que você quer. Deus honra e faz. Um ano depois, ela teve Samuel, um bebezinho.
E foi impressionante o coração de Ana, porque ela não se ofendeu também. Veja bem, estou falando de várias pessoas, segundo o coração de Deus. Várias. E o segredo delas era não tomar a isca de Satanás, não ficarem ofendidos uns com os outros. É imprescindível para as nossas vidas não tomar a ofensa, seja de quem for, de parentes, de amigos, de companheiros ministeriais, de quem for. É impressionante, porque Ana, ela não tomou ofensa quando ele disse que ela parecia bêbada, mas ela se submete. Aquele líder que todos provavelmente já sabiam que ele era mau, mas ela se submete por causa do temor a Deus que ela tem, porque ela teme ao Senhor. E aí a Bíblia diz que ela cumpriu o que ela havia prometido. Ela se sujeitou pela fé, sem olhar para a corruptibilidade de Eli, ela não se ofendeu e ainda assim ela devolveu o filho que ela disse e prometeu que entregava no altar do Senhor. Ela entregou o filho lá no altar do Senhor para servir no templo, debaixo da liderança desse mesmo homem que não tem o menor nível de maturidade espiritual, discernimento de espíritos, discernimento de Deus, um homem completamente carnal e corrupto. Nessa hora, eu preciso que você lembre que ele era um gordo corrupto, com atitude de tomar oferta à força das pessoas, que tem filhos adúlteros, fornicadores, e que forçam na porta do templo os pecados mais abominantes. Mas ela, Ana, ao invés de olhar para tudo isso, ela disse: eu vou cumprir a minha palavra diante do Senhor e ser leal. Ela poderia dizer: eu vou convocar um comitê para retirar esse homem corrupto e mau dali. E agora, já viu isso? As pessoas fazendo isso? Tudo vai mudar agora nesse ministério e nessa igreja. Ao contrário, ela não pensou em se opor àquilo para entregar o filho dela a um líder bom, não. Ela entregou aquele líder corrupto mesmo, por temor ao Senhor. Ao contrário, ela se derramou na presença do Senhor, honrou a sua palavra diante de Deus. Não é diante de homens que nós damos a nossa palavra, não. A nossa palavra é, acima de tudo, derramada no mundo espiritual diante do Senhor. E aquela mulher empenhou a sua palavra dizendo, lá em 1 Samuel 3:1, ela diz: o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Por quê? Porque o sacerdote era mau. A Bíblia diz, inclusive no versículo 12 de 1 Samuel 2, que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram corruptos. Mas ainda assim, Samuel servia Eli diante de Deus. Samuel, queridos, com certeza, viu o pecado da liderança. Mas ele continuou submisso. Porque ele entendia que a sua fidelidade era com Deus, não era com a perfeição do homem. Ele não tomou a ofensa. Ele cresceu espiritualmente no meio da corrupção. Ah, queridos, como eu gostaria que você entendesse que é possível crescer espiritualmente em meio à corrupção de uma liderança má. Porque isso vai desenvolver em você maturidade. 1 Samuel 3, a Bíblia diz que Samuel ministrava submissivamente a Eli. Então, para mim, é impressionante hoje como as pessoas quebram as alianças e deixam seus ministérios. Como é terrível. É impressionante que basta você não gostar da forma que você recebeu um bom dia, basta você não gostar da maneira que uma pessoa se referiu a você, basta você entender ou desconfiar que existe alguma maracutaia em algum ministério, você já abandona aquilo ali. Você abandona suas alianças, uma vez que empenhadas. Reflita sobre isso. Olha, eu nasci de novo há 24 anos atrás. E eu fui parte de apenas 3 igrejas a minha vida inteira. E olha que eu me mudei de casa umas 12 vezes.
Então justificaria mudar muito de igreja. Eu tive milhares de motivos para ter me mudado pelo menos de umas 15 igrejas. Mas eu me lembro, uma vez que nós estávamos indo numa viagem missionária para lidar com prostitutas de rua no Peru, na cidade de Cieneguilla e Lima. E aí eu estava debaixo da liderança de um líder muito corrupto na época. E ele nos enganou e ele não deu a oferta que a igreja deu para missões, para aquele propósito da viagem. Ele não honrou a sua palavra com uma pequena oferta, para que pudéssemos comprar coisas para levar para a missão, para aquelas mulheres e os filhinhos das prostitutas. E eu ouvi o Senhor dizendo para mim claramente: Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou falar para você que está aí do outro lado. Toda vez que Deus te fizer uma pergunta, a culpa é sua, tá bom? Deus perguntou para mim assim: quem impôs esse líder sobre você? Foi você ou eu? Então eu disse: você, Senhor. E ele falou: eu vou mostrar coisas a ele que de propósito eu vou esconder de você. Só para saber, Renata, se você vai seguir esse homem, mesmo assim, ainda que não entenda as atitudes más dele, assim como ele está me seguindo e não compreende 100% daquilo que eu estou fazendo. Porque eu quero testar a sua lealdade e o seu temor a mim. Queridos, obedecer a Deus com temor, os princípios dele da maneira mais cega possível, é a maneira mais nobre de demonstrar maturidade espiritual e caráter. A única vez que Deus diz para você não fazer o que o líder corrupto te mandou fazer é quando ele te mandar pecar. Mas fora isso, o Senhor te manda obedecer cegamente os seus líderes, porque eles têm acessos ao que nós não temos. A Bíblia diz: honre e respeite. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam orientação do Deus para se prostrar diante da imagem? A Bíblia diz que eles se referiram ao rei assim: Vossa Majestade, nós não faremos isso. Veja bem, eles não obedeceram o rei, aquele líder corrupto, idólatra, mau. Mas eles também não desrespeitaram ele. Eles poderiam dizer: quem que você pensa que você é? Mas não. Eles não ofenderam o líder, eles se referiram a ele dizendo: Majestade, querida Majestade. Isaías 55:12, a Bíblia diz que se você for se afastar de alguma aliança, algum líder, saia com alegria, saia em paz, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Salmo 119, 165, versículo 165, a Bíblia diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Sabe o que é esse tropeço? Não há ofensa. Deus não guia através da ofensa. Ele guia através da paz. Se você saiu ferido, saia curado. Faça um favor a você mesmo ou a você mesma. Escolha ser curado ou curada. Não permita que o ofensor consiga tirar de você até quem você é. Se Deus te mandar sair, você sairá em paz, mesmo em meio às piores dores. Veja bem, eu não estou falando a nécios, a homens que não conhecem o Senhor, porque eles não vão compreender das coisas espirituais. Mas assim como o Senhor disse a Pedro, quando ele se carnalizou, nas palavras dizendo a Jesus: Jesus, não diga isso, que irá morrer naquela cruz. E o Senhor disse: arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas espirituais, mas do mundo. Eu não estou falando para aqueles que estão vivendo no mundo. Eu estou falando daqueles e para aqueles que entendem os mistérios de Deus. Se você sair com raiva, querido, você está seguindo a si mesmo e não ao Espírito do Deus vivo, não ao Espírito Santo.
Você vai sair em alegria e paz te guiará. Toda vez que Deus diz para você ir embora, pode ser com o pastor mais terrível. Pode ser que ele fez algo abominável com você. Como, por exemplo, criar afronta entre irmãos, que a Bíblia toma como abominável. Pode ser que ele tenha te assassinado espiritualmente e você se veja assim. Escolha sair em paz, em gratidão, em alegria, entendendo que Deus tem o controle da tua vida e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Entenda que quando Deus expõe uma liderança que está cometendo erros de verdade, na verdade, há muito tempo ele já está ministrando aquele líder para tirar dele o pecado. E ele vai te proteger no meio disso tudo, porque o Senhor não vai tomar o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Mas quando o pecado do líder é exposto, na verdade, ele está dizendo para você, Deus sussurra em você, vai embora, porque agora sou eu que vou lidar com esse líder que não se corrigiu até o dia de hoje. Mas veja bem, ele disse, vá com alegria. Mesmo triste com o que o líder fez com você, mesmo magoado, ofendido, ele diz, vá em paz, sem tristeza, sem levar peso. Porque 99,9% das pessoas que largam as igrejas onde estão e mudam de igreja, largam o ministério onde estão e mudam para outro ministério, largam as suas alianças, até alianças como o casamento. Elas fazem isso por causa que elas morderam a isca da ofensa. Pouquíssimas vezes as pessoas deixam igrejas ou ministérios sem estarem ofendidos. É por isso que a isca de Satanás é tão poderosa. O espírito da ofensa nunca vai parar de operar na terra até que o Senhor se manifeste em justiça, em tempo hábil. Por quê? Porque o método de Satanás funciona. Olha, o Senhor, ele manifesta a justiça dele em tempo hábil. Até que você tenha paciência para esperar a manifestação dele. Porque pessoas ofendidas e feridas vão ferir outras. E aí o plano diabólico é perfeito. Não se esqueça que o plano é perfeito justamente porque pessoas ofendidas gravitam ao redor de outras pessoas ofendidas. A força de uma pessoa ofendida para fazer o mal, ela duplica, triplica, quadriplica. A força demoníaca, ela se torna algo destruidor. Você precisa entender, e eu vou fazer aqui um adendo, que Deus, ele não te fala com muita direção e clareza para você deixar um ministério ou seus líderes, se você estiver debaixo do espírito da ofensa. Você vai precisar sair na bênção, como falam por aí, apenas se você entendeu o que Deus quer fazer. E aí você vai conseguir sair em paz. Entenda que quando Deus não fala claramente para você deixar uma igreja, deixar um casamento, deixar um lugar, deixar um ministério, Deus, quando ele não fala nada, ele também está falando. O silêncio de Deus não fala, grita. Então não faça o que ele não te ordenou a fazer. Não se mova até que ele coloque por escabelo dos seus pés os seus inimigos e fale para você claramente. Não faça nada porque você pensa que é melhor, que é mais racional, faz mais sentido, porque te aconselharam quem está de fora daquela aliança, ou quem não é líder sobre você, está apenas ali te aconselhando, e você pensa, uma pessoa legal, uma pessoa que me ama, espiritual, eu vou seguir o conselho dela. Simplesmente porque faz mais sentido e porque Deus não está falando nada, ele está calado. O silêncio de Deus fala, entendeu? O que ele está dizendo no silêncio simplesmente é, não mude nada. Permaneça fazendo o que você está fazendo. Se ele está em silêncio, ele está dizendo assim, permaneça estando onde está. Permaneça se movendo como está. Porque você não escolhe
nem mesmo a igreja que você vai. É interessante que João Bivi, ele fala lá, né, em 1 Coríntios 12, Deus colocou os membros do corpo como aprouve a ele. A ele, não a você, nem ao outro líder. Entende? Deus colocou pessoas debaixo das lideranças que elas merecem para levá-las e empurrá-las em direção ao seu destino, como ele fez com José. Salmos 92, 3, a Bíblia diz, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios dele. E aí no 13, 14 ele diz, os que estão plantados na casa do Senhor, ele está dizendo, plantados, na velhice darão frutos, e cheios de seiva e de verdor. Por que ele está dizendo isso? Por que ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Quando ele está falando de plantados, ele não está falando de enxertados, nem transplantados. A Bíblia diz que ele diz que essa pessoa, esse homem plantado, essa mulher plantada ali naquele lugar, quando ela permanece plantada e não se desliga e vai ser transplantada no outro lugar, não, plantada. Ela é como uma árvore junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e as folhagens não murcham. Queridos, a diversidade é o que fortalece uma árvore com as suas raízes. Quem pula fora de uma igreja não cria profundidade espiritual. A árvore, ela vive transplantada, mas ela morre aos poucos. Porque o problema é que o transplante mata aos pouquinhos a resiliência e a profundidade daquela raiz. Ela começa a ficar atrofiada. O problema é que muitas vezes não é a liderança espiritual. A pessoa não compreende a maturidade que ela precisa ter para lidar com aquela liderança má. Então, ele não diz aqueles que são transplantados ou removidos de um lugar a outro, mas ele diz aqueles que estão plantados. Deus não quer que você fique de igreja em igreja, sendo plantados e replantados e transplantados o tempo inteiro, porque você nunca vai dar frutos assim. Isso, até na prática, você sabia, na ciência, é interessante demais, porque você, quanto mais mudado uma planta começa de lugar, eu fui criada no interior, na roça, na fazenda, e quanto mais você muda uma planta de lugar, você arranca daqui, planta ali. Ah, eu vou mudar ela de lugar e planta ela em outro lugar. Você tira com a raiz e tudo, planta em outro lugar. Sabe que ela começa a perder a sua força e a atrofiar? Converse com agricultores e você saberá. O sistema da raiz começa a atrofiar. E no fim, aquela árvore ou aquela planta não dá mais fruto. E falando de plantação, você consegue entender, por exemplo, ou você sabe, como uma árvore se aprofunda nas suas raízes? Você entende como ela faz para se aprofundar as raízes e ficar muito forte, muito preciosa, linda, cheia de frutos, próspera, frutífera, saudável? Você sabe? Uma árvore só cria raízes muito profundas, o que faz com que ela se torne um referencial saudável de planta em situações adversas. As adversidades fazem com que as árvores se aprofundam ainda mais. Você sabia disso? Fala aqui para mim, se você já sabia, e até o fim eu vou te falar a cereja do bolo, que é o mistério entre Caim e Abel. Você quer saber? Por que um foi aceito com as suas ofertas e o outro não? Só se você tiver curiosidade. Você podia se perguntar, por que uma árvore é diferente da outra? Umas duram anos, centenas, milhares de anos. E outras, em um ano se murcha. As adversidades fazem com que árvores busquem aprofundarem nas suas raízes, buscando mais água, mais suprimento para a resistência. E é por isso que talvez se você pudesse perguntar a ela, você quer sair dessa situação? Provavelmente ela dizia, claro que eu quero. Quem gosta de ventos fortes? Quem gosta
de dias maus? Quem gosta de falta de suprimento espiritual? Quem gosta de adversidades? Da mesma forma que se eu pudesse perguntar para você que está debaixo de uma liderança corrupta, talvez você me responderia: eu quero sair daqui. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Qual o ser vivo, humano ou não, gostaria de passar por adversidades? Por climas desfavoráveis, por situações de falta de suprimento, por situações estranhas para você. Nós odiamos isso. E a árvore também. Por isso ela vai buscando mais profundamente recursos. Deixa eu te dizer, se Deus, assim como nós, pegar essa árvore e transplantar para um outro lugar, você estaria arrancando dela a oportunidade de aprofundar as raízes dela. Por isso que Deus ainda não te tirou desse lugar que você está. Porque Deus não quer tirar de você a oportunidade de se aprofundar com Ele. Entende isso? Na seca, a árvore tem que se aprofundar muito mais para buscar a água. Quando a pessoa começa a correr de ministério para ministério, de pessoas para pessoas, de igrejas para igrejas, de alianças para outras alianças, de casamento em casamento, elas não têm raízes profundas com Deus. Não dá para desenvolver intimidade, profundidade. Entende isso? Não dá para subir de nível assim. Salmos 1:1, a Bíblia diz: bendito o homem cujo deleite está no Senhor. O que ama a lei do Senhor. Nada ofende e será como uma árvore plantada junto à beira das correntes, que no tempo certo produzirá frutos e prosperará. Tremendo isso, né? Salmo 119, 165, a Bíblia diz que a paz tem aqueles que se deleitam na lei do Senhor. Nada ofende essas pessoas. Você já passou por situações que alguém pensa que te ofendeu e você fala: meu Deus, mas era motivo de ofensa isso? Eu já vivi isso. As pessoas falaram: você está brava comigo? Não, porque você teme e se deleita no amor de Deus, na lei dele, nos princípios dele. Então, não fica difícil perdoar ofensas assim. Por isso que Jesus não guardava as ofensas. Ele estava mergulhado no amor de Deus. Ele entendia e se deleitava no Senhor, porque ele era e é e sempre será um só com o Senhor, o Filho de Deus. Marcos 4,16 é muito claro. A Bíblia diz que o Senhor não fala dessa maneira para ímpios. Eu estou falando de povo de Deus. Eles recebem a palavra com alegria. Você quer conhecer uma pessoa rasa, irmãos? Eu vou dar uma dica aqui. Uma dica para pessoas rasas. Ela se ofende com qualquer coisa muito rápido. Verdadeiramente, ela está sempre, quando você fala com ela de perdão, ela diz: você está espiritualizando tudo. E ela não consegue ter maturidade nenhuma para subir de nível. Você quer entender o nível de maturidade de alguém? Ele vai se ver próximo às ofensas, porque lá dentro ele entende que aquilo é uma isca de Satanás, mas ele não consegue sair desse lugar. Ouça com atenção, porque eu não estou falando só para os libertos por Deus, tá bom? Quando você vai embora por causa de uma ofensa, a sua raiz atrofia. Então, da próxima vez, vai ser mais fácil sair do outro lugar também. E também, da próxima vez, vai ser fácil sair do outro lugar também. Por isso que, muitas vezes, existem pessoas que trocam de igreja como trocam de roupa. Tudo vai ficando cada vez mais fácil. Você quebra uma aliança aqui, você vai quebrar muitas vezes ao redor da vida. Fica mais fácil porque a sua raiz está atrofiada. De tanto você atrofiar os processos consecutivos de quebra de alianças. E aí chega num ponto que você não terá mais nada de raiz. Nada. Seja em casamento, seja em mudança de igreja, seja qualquer tipo de quebra de alianças. Vai ficando cada vez mais fácil quebrar isso, quebrar alianças. Eu estou falando com autoridade no assunto, eu falo isso para vocês de todo o meu coração. Você andará de ministério em ministério, de igreja em igreja, de casamento em casamento. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis 4, por exemplo, de Caim. E eu vou
me ater a isso e já estamos caminhando para o fim. Aqui está um grande mistério que muitas vezes as pessoas não entendem. Você entende que ambos, tanto Caim quanto Abel, estavam diligentemente trabalhando para levar uma oferta para o Senhor. Mas eu, como uma mulher que fui criada na roça, eu sei, entre a pecuária e a agricultura, nós sabemos que a agricultura faz você trabalhar muito mais. Porque os animais você cuida de manhã e à tarde, mas a agricultura te leva o dia todo. Isso quer dizer que Caim trabalhou infinitamente muito mais que Abel. E Deus, contudo, não aceitou a oferta de Caim. Para eu entender isso, eu tenho que voltar aos pais deles, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, o que parece até que soa como Deus é um Deus injusto, porque Caim trabalhou, assim como Abel, para fornecer aquele tipo de oferta. Mas veja bem, quando eu estou falando de Adão e Eva, a Bíblia diz que eles utilizaram de folhas para cobrir, folhas de figueira, do fruto da terra, entendem? Para cobrir o seu pecado. Então Deus entrou no jardim e disse: não, 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 não. Não é esse o meu jeito de cobrir a sua nudez, não é. Do meu jeito, nós vamos matar animais e fazer roupas. Porque no fim das contas foi assim que eles tiveram que cobrir a nudez, com os sacrifícios dos animais, para que as suas peles cobrissem a nudez deles e assim eles pudessem seguir a vida fora do jardim, expulsos por Deus. Aquilo gerou sacrifício de sangue. Esse foi o jeito de Deus. Deus não pegou folhinhas e os cobriu. Porque Deus já sabia que só assim se cobriria o pecado. A nudez do homem. Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Certamente Caim e Abel aprenderam com seus pais que o jeito com o qual Deus cobriu a nudez deles foi com sacrifício de animais. Para estar do lado de Deus e fazer a vontade dele, nós temos que, a partir de uma obediência, de uma disponibilidade de fazer sacrifícios, agir conforme o conselho do Senhor. Faz sentido para vocês isso? Caim sabia que Deus não tem, por modus operandi, usar do fruto da terra. Ele queria sacrifício. Ele pediu a oferta. E uma oferta agradável ao Senhor. A maior oferta que já houve em toda a terra. Foi o maior sacrifício entre os homens. Foi o sacrifício da cruz de Cristo. Assim como os nossos maiores momentos de ofertar ao Senhor. Não é o dízimo, não é a oferta, não é fazer o bem, não é fazer as obras boas uns aos outros, mas é sacrifício. Quem não fez sacrifícios, ofereceu do fruto da terra, foi Caim. Ele mereceu não ser aceito pelo Senhor, porque Abel obedeceu a orientação de Deus. Porque assim como Caim, ele ouviu a orientação e o modo que o Senhor trabalha, mas ele, diferente de Caim, ele obedeceu e ele ofereceu aquilo que veio de sacrifício. Caim, se rebelando, ofereceu do fruto da terra. Como Deus não aceitou de Adão e Eva, Deus não aceitaria de Caim. Deus queria obediência. Então Caim ofereceu a Deus o fruto da terra, assim como seus pais pegaram do fruto da terra para cobrir a sua nudez. Mas o Senhor rejeita. E essa mentira horrível que movimentos têm colocado aí, igrejas inclusivas, carismáticos, pessoas propagando que Deus vai te aceitar como você é a maior heresia de todos os tempos. Mentira! Deus vai te aceitar assim como você é, se você se arrepender de quem você era. Aí sim ele te recebe como você está. Porque ele entendeu que você entendeu que não pode mais permanecer como estava. Então ele te aceita.
Salmos 92, 13 e 14, a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescem. Seja plantado, estabelecido no juízo divino. Seja uma demonstração perfeita daqueles que entendem que não podem comer da isca de Satanás. Caim recebeu as palavras do Senhor como ofensa. Em Gênesis 4, 7, houve a demonstração perfeita de que a ofensa com que Caim se sente ofendido foi justamente a porta de entrada para o pecado. A ofensa, mais uma vez, gerando pecado, imediatamente. Porque o Senhor professou sobre Caim assim, olha, seu desejo será contra ti. Porque você aceitou a ofensa e se sentiu ofendido com a minha correção, com o meu trabalhar, com os meus processos sobre a sua vida. Já viu pessoas ofendidas com Deus? Por isso que elas começam a fazer isso? Deus permitiu, né, que eu tivesse aquele líder corrupto, então agora eu não estou nem aí, eu vou denunciar, sem temor a Deus nenhum. Você começa já num espírito de rebeldia, movido pelo espírito também da ofensa, satânico, demoníaco. Então, Caim se entregou a esse espírito. E aí o Senhor dizendo para ele, olha, que cumpra em ti o seu próprio domínio, porque eu já disse em outras aulas, não só hoje na quarta aula, mas em outras, que o pior juízo de Deus é quando ele entrega o homem a seu próprio bel prazer, porque nós somos maus. E quando o Senhor abre mão de nós, ele nem nos corrige, nem fala nada. Ele libera você para ser quem você quiser ser. E ele libera você para fazer o que você quiser fazer. Esse é o pior juízo de Deus, o último estágio do julgamento de Deus. E aí você já sabe. Caim recebeu como ofensa de Deus, aí a ofensa produziu ira, aí a ira se tornou em traição, que é o processo da isca de Satanás, da ofensa, e a traição se tornou em assassinato, matou o irmão. Então aqui está o perfeito caso de um cara que começou a servir a Deus, de uma mulher que, como você, por exemplo, né? Às vezes começou aquela mulher zelosa com a palavra de Deus na presença dele, mas você acaba se tornando um assassino ou uma assassina. Você mata o irmão, mata a irmã. Você começa a ser um instrumento destruidor de vidas. Porque você está ferido. Porque você está ferida. Deus então pronuncia o julgamento final sobre Caim. E agora Deus diz, porque você insiste em desobedecer e tomar ofensa, você será errante e fugitivo pela terra. E aí olha só que interessante, né? Que é sempre o modus operandi de todos aqueles que erram, mas são orgulhosos para reconhecer. Caim reage ao julgamento e às palavras de Deus dizendo, mas como serei errante e fugitivo nessa terra toda? Qualquer um que me encontrar agora vai me matar. É interessante que ali é o primeiro momento de toda a Bíblia que se desenvolve o complexo da perseguição. Já ouviu aquelas pessoas ofendidas que sempre dizem, mas todos estão contra mim, todos querem me pegar. É como Jeremias sempre agia assim, né? Ninguém me entende, mas só Deus me entende, sabe que eu tenho passado. Só Deus sabe, pastora. Às vezes eu vou conversar com a pessoa, eu vejo ela tão imergida na isca da ofensa que ela diz assim, mas só Deus sabe, pastora, eu não posso perdoar assim. Entenderam tudo errado. Não é por merecimento do ofensor, não. Não é muito menos somente por uma ordenança divina. É por inteligência que perdoamos. É porque também amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. Uma pessoa que não perdoa a ofensa de uma vez por todas assim, ó, arranca do peito de qualquer jeito, mas arranca. Ela ama a ela mesma também. Porque quem engole a ofensa se destrói em pouco tempo. Essas pessoas acabam se isolando no complexo da perseguição. Algumas nem querem igreja nenhuma mais. E incontáveis, vou dizer para vocês, irmãos, é o número de pessoas nas igrejas que vivem de complexo de perseguição. E é terrível, irmãos, discipular essas pessoas. Misericórdia. Sabe, é aquela coisa que só a pessoa sente ou reconhece, é só ela que sabe. Mas se você conhece alguém assim, que está com esse espírito de perseguição e acha que está todo mundo contra ela, tudo ela vê perseguição contra ela.
Tudo ela vê que ela que é a ofendida. O outro não foi, não. Ela não fez nada. Só ela. Elas estão imergidas na raiz da perseguição desse contexto, e é um contexto complexo. Porque só o Espírito de Deus pode libertar essa pessoa. Através de líderes idôneos, é claro. Então, elas simplesmente pegaram a isca de Satanás, tomaram ofensa, né? E não fizeram como Cristo, Jesus Cristo, que elas dizem que é o seu Senhor. Elas tomaram aquela ofensa, pegou a isca, né? E elas não entenderam que Jesus não pegou a isca. Se fosse para ela ser realmente uma cristã, ela tinha que entender. Jesus não pegou a isca, não. E ele poderia ter pego. Samuel não pegou a isca. Não. Poxa, esse líder falou da minha mãe. Minha mãe, uma mulher de Deus que orou por mim, pagou um preço pela minha vida. E esse homem ali, um nécio, um louco, um tolo, um idiota. Não, Samuel não fez isso. Samuel foi fiel com o Senhor acima de tudo. Temente a Deus. E você? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa quarta aula. Eu quero encerrar te dizendo, você vai continuar preso à ofensa ou vai deixar, permitir Deus curar seu coração? Porque eu gostaria de fazer um apelo a você. Ore comigo. Senhor, eu solto toda a mágoa, toda a isca da ofensa. Eu renuncio à ofensa. Planta-me de novo. Cura meu coração, Senhor. Cura meu coração, cura minha alma, cura minha vida. Cura. Para que eu possa curar outros através da cura com que me curas. Para que eu possa ter visão espiritual. A minha oração é que aquilo que você pede por anos seja realizado ainda através da boca de líderes corruptos. Para que você veja que é o Senhor que tem o domínio e o controle total. E é Ele que lida com os líderes, ainda que corruptos. É Ele que faz justiça por você, entende? É Ele. O seu prazer tem que ser na lei do Senhor de dia e de noite. Porque nas adversidades, as suas raízes em Deus se aprofundam. Até o ponto que você nunca mais irá se ofender com ninguém. E como Jesus, você irá voltar a um lugar de paz. Um lugar que, enquanto você estiver ofendido, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Enquanto você estiver ofendido, você vai ser apenas mais um assassino andando por aí. Vai matar o seu irmão com as suas bocas, com as suas palavras. Mas o Senhor te chama hoje para ser como uma árvore que, a seu tempo, produz muitos frutos, porque tem raízes como que à beira de rios e tem suprimentos espirituais infinitos. Amém? Quarta aula se encerra aqui. Medite, ore, mande esse vídeo para o maior número de pessoas possível e faça uma coisa. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para enxergar e entender cada palavra que saiu aqui da minha boca. Porque podem ter certeza, um homem de Deus como John Bevere foi muito inspirado por Deus através desses estudos. E é por isso que eu resolvi absorver dele e trazer para vocês em 12 aulas. Na próxima aula, número 5, vamos continuar, se Deus quiser, tá bom? Eu aguardo você e até lá. Deus abençoe.